Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Martinoli, da Escola Vilma Covese de Cozinha, e estou aqui com uma convidada super especial, minha colega de trabalho, a Marina Hernandes. Tudo bom, Marina? Tudo, Gabi. Obrigada pelo convite. Ah, bem-vinda. A gente está aqui hoje para conversar sobre os ingredientes que são super comuns na cozinha, mas muitas vezes, principalmente quem está começando a cozinhar, fica com dúvida. Tem vários tipos, qual tipo eu uso para o quê, compro, não compro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem bastante experiência em ensinar pessoas que estão começando e a gente sabe bem quais dúvidas elas têm, né? Com certeza, e essas dúvidas acontecem, né? Para mim, no dia a dia, eu sei que você tem respondido outras dúvidas aí, num curso que as pessoas te acessam Sim. online, mas eu tenho na escola mais de 10 anos de experiência num curso que chama Principiantes, né? Que existe há 40, eu dou aula há 10, eu sei que você dá alguns A também, né? 20. E esse curso, É. assim como ensinar a cozinhar, a gente recebe pessoas que nunca cozinharam, né? Que nunca ferveram água, nunca ligaram o fogão, ou então tinha uma Pegaram mãe que ovo. cozinhava muito bem, e aí de repente elas têm medo de cozinhar, né? Ou saíram de casa e não aprenderam a cozinhar e precisam cozinhar. Então, essas pessoas estão no nosso dia a dia e acho que as dúvidas delas, principalmente, estão na nossa cabeça para a gente poder Totalmente. dizer, né? Principalmente relacionado a ingredientes, né? O que comprar, o que não comprar, o que ter na despensa, como não desperdiçar alimentos. Acho que são dúvidas muito corriqueiras, não só hoje, mas de 40 anos até hoje, elas Sim, seguem acontecendo. Muito bom, vai ser um papo legal. Vamos lá. vai ser legal. Vamos lá, então vamos começar por onde? Ó, Ah, eu pensei da gente começar, como eu posso ir te perguntando, você é a vai, nossa. manda, mas a gente bate bola. A gente Tá bate bom, bola, vai lá. maravilha. Olha, as pessoas me perguntam sempre, mas o que, que não tem na sua casa, assim? Porque você é cozinheira, óbvio, você também, né, Gabi? A gente acaba sabendo fazer mais coisas do que uma pessoa principiante, mas assim, Gabi, o que que não tem na sua casa industrializado que você acha que vale a pena aprender a fazer, ou então, assim, por uma questão de saúde, ou por uma questão de gosto, você evita comprar, né? Ó, uma coisa que eu não compro de jeito nenhum, margarina. É uma coisa que eu sempre falo que margarina não é manteiga. Tem gente ainda que confunde, né? Não é. Eu falo que a margarina é uma tentativa de imitar manteiga que deu errado, porque não funciona, né? Enfim, margarina não gosto. É caldo industrializado. É tão fácil fazer um caldo, tão fácil, dá para congelar. Então, e ele é muito ruim, né? Eu realmente não gosto. Tempero completo também, essa coisa de uma mistura, né? Muitas vezes, assim, nem que seja só alho com sal, assim, fica rançoso, né? Não fica bacana, então isso eu também não gosto. Que mais? Creme de leite de lata. Enfim, eu sei que em alguns lugares só se acha isso, mas é uma coisa que eu não gosto também. E você perguntou de alguma coisa que eu acho que vale a pena fazer em casa. E aí eu acho que, obviamente, depende do teu consumo e tudo, mas eu acho que vale muito a pena fazer iogurte. Então, iogurte é uma coisa que eu não compro industrializada, eu gosto de fazer. Adoro. Adoro, acho que Legal. fica melhor, você usa o leite bom e tal, e fica muito legal. E você? Ah, vou adicionar algumas coisas aqui. Eu Manda. tenho demonizado coisas que eu sempre gostei, mas eu acho que eu tenho uma coisa de, às vezes, começar a olhar rótulo. E eu acho que isso é uma Uhum. coisa natural quando a gente começa a cozinhar e começa a ter domínio do que a gente consome, né? Uma questão Sim. tanto de cozinhar quanto de saúde. E aí, quando eu É. começo a ler coisas que eu não conheço, então conservadores, propionato, umas coisas emulsificantes, que eu não colocaria na comida de casa, né? E Uhum. principalmente agora, depois que eu tive o João, que tem 2 anos e meio, eu acho que essa consciência ela vai tomando conta da casa. Então, assim, Sim. refrigerante é um negócio que não tem há bastante tempo, eventualmente acontece, mas eu evito. Uhum. Embutidos em geral, quando eu vejo que eles não são, que eles são muito processados, então todos esses embutidos muito processados eu tento evitar, mas assim, Hum, adoro bacon, então assim, é de vez em quando, né? Eu tento, sim. mas por exemplo, essas misturas de especiarias que eu vejo que tem muito glutamato, muito aromatizante também. Por quê? Não é só porque, Marina, agora você faz tudo. Não, porque eu acho que eu perco o domínio da coisa, eu não consigo Sim. controlar aquela comida. Né? Então, eu vou Claro. colocar um sabor, eu vou colocar um tempero que eu não sei o que colocaram antes. Então, eu prefiro fazer uma coisa com menos Mais concentração de simples, né? sabor, Às mais vezes. simples,
mas que eu consigo controlar e que eu sei o que eu tô comendo. Então, acho que é isso, basicamente. E coisas com gordura hidrogenada. Você falou de margarina, mas eu acho que é isso também. Então, gordura hidrogenada, em geral. Eu acho que é uma coisa que eu tenho evitado. E pão, que é uma coisa de 5 anos pra cá, que recentemente eu aprendi a fazer, é uma coisa que eu gosto. Então, pão também em casa, dificilmente a gente compra, pão industrializado, mas, óbvio, a baguete outra da coisa, padaria, né? Acho que isso sim, mas o pão industrializado a gente tem evitado também aqui em casa. É um caminho sem volta, né? Quando você começa a fazer pão, depois fica difícil você voltar, porque você não acha bom para começar. Além de não ser tão saudável, né? Então, eu acho que, assim, entendendo que você tem as suas restrições, eu as minhas, a gente podia ir talvez falando de alguns ingredientes. Grupinhos de ingredientes que as pessoas têm muitas dúvidas. E eu acho que quem está começando do zero mesmo a cozinhar, às vezes não sabe o básico. Assim, eu me pego, às vezes, respondendo perguntas de sal, açúcar, creme de leite, que você falou da lata, né, ou não, os industrializados, coisas com tomate. Vamos nessa linha aí? A gente vai passo por passo? Vamos aos pouquinhos, vamos embora. Legal. Pergunta básica que eu recebo sempre. Marina, o que é sal? Quando eu uso sal fino, sal grosso, flor de sal, né? Que agora as pessoas mesmo estão começando a cozinhar, às vezes falam, nossa, mas eu posso usar flor de sal para tudo. O que é flor de sal, né? Então, assim, qual a função do sal, primeiro, né, na comida, e como eu uso e como eu escolho um bom sal? Então, a função do sal é basicamente realçar o sabor. Né? Ele acaba agindo como um realce de todo o sabor. Então, eu até falo, quando você começa numa comida, você está sentindo mais o gosto do sal que de outra coisa, está errado. O sal tem que servir, ele tem que meio que desaparecer e valorizar o sabor das outras coisas. Né? Enfim, aí a gente tem o sal refinado, que é o mais normal, que é o mais comum. Eu tenho aqui até uma deixa eu ver. Que eu preparei pra gente poder olhar, ver se dá pra ver. Olha, tá. Tem o sal fino, sal grosso e a flor de sal, não? Sal fino, sal grosso e flor de sal, Tá. Eu tenho uma flor de sal aqui, depois a gente mostra a diferença. Então, o sal fino, ele dilui muito fácil, dissolve fácil, né? Então, por exemplo, quando você vai temperar um bife fino, eu, por exemplo, gosto de temperar com sal fino, porque eu acho que o sal grosso não faz sentido numa coisa tão fininha, né? Vai acabar ficando extremo. Já quando é uma peça de carne grande, como fazem no churrasco, ok, né? Ele vai passando... Aí sim, o sal grosso. O sal grosso, que é um pouco mais puro também, ele é um pouco menos refinado que o sal fino. Aí é uma coisa importante também, por exemplo, quando a gente vai usar o sal dissolvido na água, aí na verdade é um pouco parecido o sal grosso e o sal fino, né? Pensando tipo no resultado final. Então, quando você vai colocar, o sal grosso é um pouco mais puro só, né? Mas tipo, se você não tem sal grosso para colocar na água no macarrão, põe sal fino, tudo bem, de qualquer jeito. Eu tive uma pergunta uma vez que um aluno me perguntou assim, Marina, é verdade que o sal grosso para eu colocar na água do macarrão salga menos que o sal fino? Então, não, ele vai dissolver. Ele vai dissolver. A única maneira dele parar de salgar é na hora que ele saturar, mas você não vai fazer isso, claro, que é colocar sal demais até não dissolver mais. Então, tanto o sal fino como o sal grosso vão dissolver. Então fica parecido, é um pouquinho mais puro e tal, mas realmente eu acho que a diferença é pequena aí. Agora, a flor de sal, né, que acho que é uma dúvida de muita gente, agora a gente está vendo por aí, que é essa daqui. Essa daí é a brasileira, né, Má? Isso, eu tenho aqui. Que ela tem uns floquinhos, né? Como que a gente consegue a flor de sal? Porque acho que é a dúvida de todo mundo. É a dúvida principal. A flor de sal é a primeira camada de sal que fica, dos floquinhos que fica na salina, e dependendo do lugar e da região, eles têm uma textura diferente. Então, tem uns que são meio piramidais, tem outros que são floquinhos mais duros, floquinhos mais como se fossem escaminhas, e todos têm uma textura interessante e eles são menos agressivos na boca. Então, quando você come se você comer um pouquinho de flor de sal, é bem salgado, mas não é tão agressivo como comer um pedaço de sal grosso, que vai te contaminar demais a boca. Então, como usar a flor de sal? E aí, gente, que tem que tomar maior cuidado, porque às vezes a pessoa, sem saber, vai lá e fala, vou usar agora a flor de sal em tudo. Né? Não faz sentido você colocar a flor de sal, por exemplo, num molho de tomate. Por quê? Porque ele vai dissolver. E aí você vai perder a textura dele. E você vai precisar colocar o suficiente, a quantidade suficiente. Então, se salga menos,
é até ruim, você vai ter que usar mais. Né? Então, eu acho que não tem porquê. Onde a gente usa flor de sal? Para uma finalização. Né? Então, você coloca em cima de alguma coisa que quando você for comer, ele não vai dissolver. E quando você for comer, você vai sentir a textura. Aí fica legal. Tá. Né? Então, Por onde exemplo, você usa, Má? Vou dar um exemplo. Você pode ligar aqui. Eu uso normalmente. Pronto, desculpa. Normalmente eu uso quando eu faço, por exemplo, um bife grelhado, né? Um bife chapeado. E aí eu não consegui colocar um bife alto, vamos dizer, um filé mignon, um chapeado alto, que eu não consigo colocar todo o sal, né? Aí na hora de fatiar para servir, eu coloco um pouquinho de flor de sal ali para pegar no meio, onde o sal de fora não pegou, por exemplo. Num rosbife, né? Quando você vai fazer uma peça de carne, né? E você fatia, sempre em cima vai faltar um sal. E aí fica mais divertido colocar esse. Pode ser, por exemplo, eu gosto bastante de fazer aquela manteiga temperada, né? Manteiga composta, você amolece a manteiga, aí em vez de colocar sal normal, você coloca a flor de sal. Então, se a manteiga estando molinha, o sal não vai dissolver. Aí você pode pôr uma ervinha também, uma salsinha, um tomilho, enfim, a que você tiver, volta para a geladeira, e aí para colocar em cima de uma carne também, ou mesmo numa massa, aí você vai sentir os floquinhos. Porque a gordura não vai deixar o sal dissolver tão rápido quanto a água. Legal. Exato. Então fica uma delícia. O legal é ter a manteiga mole só, e fica muito bom. E aí você sente, aí sim, vale a pena ter a flor de sal. Né? Às vezes numa salada também. Um dia eu coloquei para os meus filhos, porque, não sei, acho que não tinha temperado. Eu falei, vou jogar uma florzinha de sal. Eu vi que tinha, pronto. Agora só flor de sal na salada. Porque eles acham interessante. Eles acham interessante, sei lá, eles gostam. Eu acho que se eu colocar sal normal, eles também vão gostar. Eles gostam das coisas salgadinhas, mas é engraçado, porque aí eles só querem flor de sal agora. Muito bom. Mas quer dizer, então, a gente, em geral, pode usar o sal refinado, sal marinho, né? Um sal mais puro para salgar a comida, e em determinados momentos a gente usa o sal grosso. Peixe no sal grosso é bem comum, né? Você não faria com sal fino? Não dá. Não dá. O peixe no sal grosso, na verdade, eu falo que o sal acaba, como se fosse um material para construir um forno. Né? Você faz um forninho em volta do peixe, que você coloca dentro de outro forno. Né? Então tem que ser o sal grosso, e aí pode ser um sal normal, o sal grosso mais comum, porque você precisa que ele não dissolva. Né? Então aí a gente mistura, tem gente que mistura, que põe só sal. Eu gosto de colocar sal com clara ligeiramente batida, que fica um pouquinho mais, não pegajoso, mas com um pouquinho mais de liga, e aí sim, praticamente não penetra no peixe, né? Tanto que esse é um peixe, por exemplo, que eu gosto muito. Depois que eu tiro, eu jogo essa manteiga com flor de sal, porque a carne fica muito pouco salgada, aí você dá mais um toquezinho, né? Legal. Mas aí é o sal grosso, tem que ter sal grosso. Bom, falando do sal, então, agora acho que a gente pode falar do açúcar, né? Porque as pessoas têm muita dúvida de açúcar. Muita dúvida também. Açúcar refinado, açúcar cristal ou demerara e açúcar mascavo. Para que serve cada um? Onde que eles se empregam melhor? Assim, eu posso fazer um bolo, por exemplo, com açúcar cristal? Eu posso fazer um bolo com açúcar mascavo? Que diferença vai ter? Essa pergunta, assim, que acontece todo dia. Então, como tudo na cozinha, a gente tem que parar para entender, né, como são as coisas. Então, quando a gente tem um açúcar refinado, né, fino, eu tenho ele a aqui, gente açúcar branco, que é o fininho, o açúcar branco. O que acontece? Ele é mais neutro, né? Então tem um sabor que ele basicamente adoça. Obviamente que tem um sabor residual, mas a gente quase não sente. A gente está tão acostumado, né? Então ele é um açúcar, um açúcar que dissolve fácil, né? E que vai adoçar com um sabor bem neutro. Então, para um bolo, é o ideal. Um bolo comum é o ideal. Se você usar um açúcar cristal, que tem um cristal um pouquinho maior, ele é um açúcar menos refinado. Esse é o demerara, né? Isso. Esse é o demerara que tem ainda, um pouquinho mais pro mascavo, mas de qualquer jeito, esse tamanho de cristal, ele dissolve mais lentamente. Então, se você colocar num bolo, provavelmente vai sobrar açúcar sem dissolver. Né? Você teria que tomar um cuidado especial para conseguir dissolver esse açúcar. Então, é melhor o açúcar refinado. Agora, como ele é um açúcar com menos refinamento, para uma calda, a calda é quando a gente coloca açúcar com água
e leva ao calor, faz uma solução saturada, ou seja, o açúcar não chega a dissolver totalmente na água, porque é muito açúcar para pouca água, e aí você leva para o calor faz o açúcar dissolver, certo? Aí, eu usar um cristal é legal, porque eu fico com uma calda bem bonita, né, e bem transparente, porque eu tenho menos impureza. Então, aí seria o cristal, né? Que mais? O Demerara tem essa história de ser mais cristal também, só que ele tem um saborzinho já que lembra o mascavo, então ele é um pouquinho menos neutro, né? E tem ele é um pouquinho mais nutritivo, né? Eles começam a ter, né, mais minerais e tal. E aí o mascavo, ele é bem forte, ele é o que mais se aproxima da rapadura, né? Ele tem um sabor muito intenso. Então, o que é importante? É você saber que se você, por exemplo, vai substituir um açúcar branco por um açúcar mascavo, vai ter uma mudança na receita. Não vai ficar igual. Então, até pode, mas você tem que ver que você vai ter uma mudança de cor, uma mudança intensa de sabor, e quanto mais ele se aproxima à rapadura, menor o poder de adoçar. Então, se você, por exemplo, eu tenho um bolo, eu queria fazer ele um pouco mais natural, enfim, queria usar açúcar mascavo. Você pode, mas você vai ter que pôr um pouquinho mais do que o açúcar branco que você colocaria na receita e vai mudar o sabor. Mas aí eu acho que é a intenção, né? Sim. E eu tenho uma dica que você falou sobre usar isso em bolo, né? Usar o demerara ou o cristal, é uma coisa que, assim, eu por acaso tinha esse pote de branco aqui em casa, mas em geral não tem. E aí eu me vi numa situação de assim, e agora como é que eu vou fazer um bolo ou vou fazer qualquer sobremesa tendo que dissolver esse açúcar aqui, né? E aí eu comecei a ver que dá para bater no liquidificador. E ele se transforma numa coisa mais fina, mais possível de dissolver. Então eu coloco poucas quantidades, né? A quantidade da receita, uma xícara, bem forte o liquidificador, ele faz um pozão assim, ele fica bem fininho. E aí eu consigo fazer bolo com esse, porque eu quero consumir esse, mas enfim, eu já entendi que o melhor para uma receita, porque eu quero seguir do zero, é melhor esse, né? E aí, na verdade, assim, sabendo usar, né, é que você tem que entender, porque é isso, se você colocar o demerara sem bater e colocar numa receita de bolo que pede um açúcar refinado normal, não vai dar certo. Ele vai ficar em cristais. O que eu faço, no meio do liquidificador, quando eu quero açúcar de confeiteiro, que é açúcar ainda mais fininho, né, que funciona para algumas receitas onde você tem que fazer o açúcar dissolver muito rápido, ou para alguma finalização e tal, eu bato no liquidificador o refinado. Não legal, aí ele fica... Mas ele fica bom, ele vira um pozinho mais clarinho, quebra um galho, quando não dá tempo de comprar. Legal, boa, ótima dica. Bom, falamos do sal, do açúcar, agora eu quero polemizar esse negócio do creme de leite aí, que você falou que não gosta de creme de leite em lata. Mas, assim, a pergunta básica, Marina, a estrogonofe que a gente ensina na aula, sempre vem a pergunta, Marina, mas eu só posso usar o creme de leite fresco? Como funciona? Que tipo de gordura? O que acontece nesse creme de leite que eu só posso? Vocês gostam, vocês cozinheiros gostam de creme de leite fresco tanto e eu só ouvi falar agora em tantos lugares as pessoas não têm o creme de leite fresco. Então, assim, o que é o creme de leite fresco? O que é o creme de leite de caixinha? O que é o creme de leite de latinha e a nata? Então, o creme de leite fresco é o creme de leite que vai ser mais, enfim, natural, né? E que vai ser o que tem um teor de gordura bem alto também. E que isso vai fazer diferença, principalmente quando você vai, por exemplo, bater para montar, né? Para fazer um creme chantilly ou um creme batido, né? O teor de gordura é bem importante e mesmo no sabor. Se você vai fazer um estrogonofe com creme de leite fresco, que tenha um teor de gordura maior, vai fazer diferença, né? O creme de leite, o HT, já tem um teor de gordura um pouco menor e é mais processado. Então, o sabor dele é que começa a implicar principalmente com o sabor. Porque até dá para usar, né? Mas o sabor dele não é igual, né? E o de lata, aí eu falo que não é creme de leite na aula, assim, falar, porque eu não gosto nada, mas isso obviamente que é muito pessoal. E obviamente que se você tá num lugar que só tem creme de leite de lata, dá para usar. Mas o creme de leite de lata não pode ferver. Ele realmente talha todo. E aí acontece muito. A pessoa está fazendo estrogonofe, a gente sabe que tem, né? Você fala, tem que pôr no final de lata, mas tem que pôr no final e só aquecer, não chegar nem. Sim, se começar a fazer bolinho, ele vai quebrar. Né? Então, o que eu falo sempre, se você tem opção, a opção do creme de leite fresco é a melhor, sem dúvida. E o que é legal? Você usa para tudo. Então, ele vai funcionar para um molho, ele vai funcionar para bater um creme chantilly, ele vai funcionar para fazer uma trufa, ele vai funcionar para tudo.
né? E o que é legal é que, assim, as pessoas também me falam, ai, mas estraga muito rápido, né? Só que aí, se você tem ele, você tem um creme mais versátil. Então, você usa um dia para o estrogonofe, 2 dias depois para uma mousse. Uhum. E aí já resolveu, né? E vou dar uma Sim. dica boa, que também a gente tem que ver a validade do creme de leite, mas assim, o creme de leite dura muito mais do que a gente pensa. A gente sempre acha que vai estragar muito rápido e tal, mas ele dura razoável. Só que você tem que comprar ele super fresco. Então, o que tem que fazer? Além de olhar a validade, chacoalhar. Ele tem que estar líquido, líquido, assim, como se fosse um leite, né? Ele líquido, ele ainda está bem longe de estragar. Agora, se eu estiver com ele em casa e eu chacoalhei e ele está mais grosso, quer dizer que estragou? Não. Aí você vai ter que provar. Se estiver com gosto bom, não estragou. Só quer dizer que ele está ficando velho. Então você pode usar ainda, mas vai estragar mais rápido. Por isso que comprar o líquido é melhor, porque você sabe que você vai ter uma durabilidade na geladeira muito maior. Legal. E a nata? A nata tem mais gordura. A nata, eu tenho histórias ótimas que eu dava aula numa faculdade lá no sul. E no sul do Brasil a gente basicamente tem nata, né? Nata. Tem pouco creme de leite fresco, agora, claro que já tem, mas há 10 anos a gente não tinha, então todas as minhas receitas iam creme de leite fresco, óbvio. E aí a gente começou a adaptar essas receitas. O que a gente fazia é que a gente inventava um creme de leite fresco a partir da nata. Então a gente ia dosando com um pouco de leite a nata, ia deixando ela mais fluida, e aí assim a gente podia usar nas receitas. Óbvio, a gente continuava não podendo ferver, porque a nata tem muita gordura, mas a gente conseguia empregar nas receitas e ele não virava manteiga rápido, porque o que acontece é isso, a pessoa tem medo de que a nata ou o creme de leite, às vezes, quando a gente bate demais, ele vira manteiga, porque a manteiga ela é Vira, feita hein, a gente? partir, né? Não E é vira, muito. né? Vira. Então aí você podia dar Vira, uma acaba dica de quando a gente vai fazer o chantilly com creme. Vamos partir do princípio que você só gosta do creme de leite fresco e a pessoa tem lá na casa dela e ela quer fazer. Ou um chantilly ou quer colocar numa receita. Quais são as dicas para você bater um bom chantilly a partir de um creme de leite fresco para você fazer perfeito e não virar manteiga e não estragar? Ó, primeira coisa, tem que estar super gelado, né? Tá. Então, o ideal é assim, às vezes a nossa geladeira nem a 4 graus está, né? Às vezes, por estar muito cheia ou por abrir muito, ela fica menos fria. O ideal é que ele esteja tipo uns 2 graus, assim. Então, o que a gente pode fazer? Colocar uns minutos no freezer. Não é para congelar, não tem que congelar nada, mas é para ficar bem gelado, porque creme de leite que está meio quente, ele não monta. Você vai ficar batendo, 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 o negócio não vira chantilly nem espessa. Então, montar é quando ele espessa. Então, a primeira dica é essa, bem gelado, certo? Segunda dica, por precisar dele bem gelado, velocidade alta na batedeira. Então, não começa devagarinho, vai direto para maior velocidade, porque o que vai acontecer? Aí, rapidamente, ele vai começar a montar enquanto ele está gelado. Se você ficar batendo muito devagarinho, pode ser que ele aqueça só com o movimento da pá, e aí depois ele não monta. Então, o ideal é velocidade alta. Só que aí, na velocidade alta, tem que tomar cuidado, porque ele monta mais rápido. Então, o que eu falo na aula sempre? Começa a bater, dá pra ver quando ele tá líquido, né? Tá líquido, você deixa rápido. Quando você perceber que ele tá ficando espesso e que o batedor tá marcando o creme, quer dizer que ele tá ficando mais firme. Aí abaixa um pouco a velocidade, porque aí você tem mais controle até chegar. Né? E assim, tem uma coisa que eu acho que acontece, não sei, me diz vocês, mas eu acho que o creme de leite, quando fica realmente no ponto de chantilly, ele fica opaco. Ele perde o brilho, né? Então eu acho que aí é uma coisa que dá para ver bem. E se você não vê isso também, o que você pode fazer é sempre parar, né? Depois que ele já montou, para, olha, o ponto do creme chantilly é quando você pega numa colher e ele não cai, ele fica na colher, né? E aí para, porque depois disso ele começa a ficar primeiro com gosto de manteiga, né? Antes dele quebrar, ele já vai ficando com aquele gosto que já não é de creme, é de manteiga, e uma hora, pumba, estraga tudo. Já vi muito cozinheiro, eu mesma, estragar creme de leite por estar distraído, né? Tipo, vou fazer outra coisa enquanto está batendo e o negócio desanda. Não, isso mesmo. Eu acho que bater creme de leite, com essas suas dicas aí de fazer bem gelado, é tão rápido, é um tipo de coisa que vale a pena a gente fazer uma coisa só, né? Ficar parado na frente da tigela. Olhar, né? Observar o que está acontecendo. Acho que essa é uma dica muito boa. Legal. Agora, ó, o HT, se você comprar aquele que fala que bate chantilly,
Pode usar também. Vocês vão perceber que ele é mais grosso, ele não é tão líquido, mas funciona, não é que não funcione. O sabor dele é bem bom também. Então, assim, eu sempre tenho o HT em casa. Porque, sei lá, às vezes você não estava pensando, quero fazer um negócio com creme de leite. Dá para usar, né? Mas se for escolher no supermercado, eu prefiro realmente o fresco. Legal. E eu, a minha experiência pessoal também, para trufa, para parte de sobremesa, assim, o de lata funciona bem sem o soro. Porque ali, se você tem um chocolate muito bom e ele só é uma gordura a mais, às vezes ele não vai atrapalhar tanto. Então, claro, Tanto, né? O sabor você temos vai aí sentir muita diferença. temos nossa linha de raciocínio para o melhor, do melhor até o indesejável, mas não é tão assim, não é creme de leite. Vou defender um pouquinho a lata aqui. Não Muito sei, eu tenho bom. aquele sabor que eu acho tão diferente, eu fico Sim, com isso, eu quero dar lata nunca mais. Mas enfim, de novo, né? Depende do que você tem à disposição. claro, sem dúvida. Outra pergunta que eu acho que a gente recorre muito, os alunos têm muitas dúvidas, né? Então, assim, a pessoa está começando a cozinhar e ela quer fazer um molho de tomate, ela acha que ela pode usar o extrato de tomate. Então, assim, o que é o extrato de tomate? O que é polpa, né? Polpa, o molho de tomate ou o tomate pelate? Assim, dentro desses industrializados que a gente pode ter na despensa, para que eu uso cada um deles? Então, ó, o tomate pelado, você poderia usar realmente como uma base para um molho, né? Tanto o tomate pelado como a passata ou a polpa, elas são bases para fazer um molho, né? E aí, enfim, você pode, por exemplo, quando eu quero fazer um molho se eu não tenho tomate fresco, né? Ou se eu não achei, porque isso é outra coisa também, às vezes você tem acesso a tomate fresco, mas ele não tá bom. E comprar um tomate meio verde, que não esteja tão bom para fazer um molho, é pedir para ele ficar ruim, né? Não tem como. Então, aí eu uso, se eu quero um molho mais pedaçudo, eu uso o tomate pelado mesmo. Se eu já vou fazer um molho que eu vou mesmo, passaria numa peneira e tudo, eu posso usar a passata, né? E o extrato, na verdade, é um concentrado, muito, muito concentrado de tomate, e acaba não sendo um produto assim de grande qualidade. Então, a gente usa para algumas coisas, e aí funciona, por exemplo, não sei você, mas eu, por exemplo, uso bastante quando eu quero reforçar algum molho, assim, eu tô com um molho de carne super concentrado e quero colocar um sabor, porque ele dá uma complexidade de sabor, um sabor de tomate forte, mas num molho que vai cobrir um pouco esse sabor. Aí eu acho que funciona, né? Agora, o que eu vejo muito são as pessoas, dois erros. Um, achar que de um extrato dá para fazer um molho, tipo, eu vou pondo um pouco de água e fica um molho, porque você vai ter um molho ruim, com um sabor ruim, né? Não tem jeito, não fica gostoso e a textura não fica boa também. Ou comprar, tem que tomar cuidado, às vezes as pessoas compram um molho pronto, achando que aí vai fazer um molho com molho pronto. O molho pronto é um molho pronto. E aí, como qualquer coisa processada, não é igual a fazer um molho em casa. Então, vale mais a pena, se não der para usar o tomate, comprar ou a passata ou o tomate pelado. Aí você faz o molho, você tempera e faz. Né? Você usa extrato para alguma coisa? Muito raro mesmo. Só se for mesmo. O que eu uso, às vezes, de novo, essa coisa de não usar coisa industrializada, eu vou guardando o restinho de tomate, o miolinho do tomate, de tudo que eu faço, às vezes, e aí eu bato tudo. Quando eu tenho uma quantidade boa já no freezer de miolinho de tomate, eu ponho no fogo, deixo reduzir, aí eu tenho um extratinho, eu vou concentrando, mas isso é gente que cozinha, mas quem tá no dia a dia, às vezes precisa de uma coisinha mais rápida. Eu não demonizo o extrato, eu acho que ele tem sua função na cozinha, sim, principalmente nessas coisas que você citou, mas assim, que eu já vi pessoas colocarem água no extrato e fazer aquilo virar um molho, aquilo sim, tem amargor, né, tem uma coisa que não é bom, depois você não sabe sair dali, aí você vai ter que colocar um monte pronto, coisas ali para virar outra coisa. Então, acho que assim, é melhor partir de um tomate puro e colocar o tempero básico, né? As ervinhas que você tiver, você vai ter um molho de tomate mais digno, né? Acho que é por aí. Não, sem dúvida. Não precisa realmente para fazer molho bem ruim. Agora, continuando nos legumes, verduras, frutas, coisas enlatadas, congeladas, como que é isso, assim? Porque isso ajuda muito no dia a dia da cozinha, né? Então, assim, ter alguns ingredientes já meio caminho andado. O que você acha disso, assim?
Então, depende um pouco do uso que se você for dar, né? Então, por exemplo, eu gosto de ter um brócolis de boa marca, por exemplo, no freezer sempre, porque eu acho que quebra um galho. É igual a um fresco? Não, não é. Mas se você vai colocar no meio de alguma coisa, sabe? Quebra um galho mesmo, né? Então eu acho que funciona. Eu às vezes, por exemplo, faço molho de tomate e para os meninos eu gosto de colocar um brócolis, né? A mãe. E aí no molho de tomate não faz tanta diferença. Então, se dá para eu ir ao supermercado e comprar um fresco, é claro que eu vou comprar um fresco. Mas é bom, é uma carta na manga para você ter. Outra coisa que eu gosto congelada é ervilha. Ervilha eu acho que congela super bem, então eu uso bastante ervilha congelada. Milho congelado eu uso bastante também. E espinafre congelado. Espinafre congelado eu acho que congela muito bem. Então, esse é um que eu uso São coisas bastante. boas que a gente pode ter no freezer, né? Para momentos que você não tem muito tempo. Dá para que você não fazer um tem coisa creme de milho, fresca. creme de espinafre, a partir desses ingredientes que já foram. Então, basicamente, a indústria já processa para gente, né? Uma parte que a Da gente faria em cozinha, casa, né? da cozinha. Exato. Então, uma dica para o brócolis congelado, e para a maioria das coisas congeladas, o espinafre não precisa tanto, mas é colocar direto na água fervente para descongelar. Não deixar descongelar fora. Né? Porque muita gente fala, eu tiro o saquinho, deixo descongelar e depois uso. Não fica bom. O ideal é tira congelado. Eu faço bastante, eu coloco num bowl e jogo água fervente. Bastante água fervente, para Ah, ele descongelar tá. super rápido. Aí fica bom. Fica bom dentro do que é um congelado, mas eu acho Sim. que realmente é muito bom. Outra coisa que eu acho que funciona muito bem é fruta vermelha congelada. Legal. Mas assim, óbvio que você não vai usar para colocar como decoração num bolo, né, ou numa torta. Mas quando você vai fazer uma calda, uma geleia, eu acho que funciona super, super bem. Para bater, eu gosto muito de fazer um smoothie, né, fazer um batido, ou milkshake, o que seja. Eu acho que funciona super bem a fruta congelada. Que mais que eu tenho no freezer? Às vezes eu compro também vagem congelada, não é igual, mas quando é de boa qualidade, também quebra um galho. Né? É bom Aquela coisa, saber. não fui no supermercado, mas quero fazer algum legume, alguma coisa. Se tiver no teu freezer, dá para se virar. E Legal. você, Marina? Basicamente essas mesmas coisas. O que eu tenho comprado às vezes, por uma questão de tempo, é o grão de bico enlatado, Hum, pré-cozido, que é só água e sal, não tem nenhum tipo de conservante. E aí, por exemplo, para fazer um hummus, para bater, ou mesmo para colocar junto com um frango, assim, eu uso bastante o grão de bico, porque eu acho que ele não tem um sabor residual, não tem nada que desabone, sabe? Claro, ele tem a sim, pelezinha, mas assim, quebra um galho quando você quebra um precisa galho. de um legume pré-cozido ali, então o grão de bico eu uso. O milho, eventualmente, quando acontece. E essas todas aí que você falou também, acho que são coisas boas de ter no freezer, que ajuda muito, né? Uma coisa também que eu gosto muito de fazer por exemplo, se eu vou cozinhar grão de bico, de repente eu tô com tempo, eu vou cozinhar, eu sempre cozinho a mais e congelo. Porque esses grãos congelam super bem, né? E aí é muito legal quando você não sabe o que fazer, você ter algum grão congelado no teu freezer. E às vezes é isso, é simplesmente lembrar na hora de fazer a mais, Uhum. né? Muita Então, gente faz isso com ervilha, feijão, lentilha, feijão. lentilha, super, super. Grão de bico, que é uma coisa que demora, feijão branco. Eu adoro feijão branco, mas adoro pôr em sopa clara, Uhum. sabe? Aquela sopa que tem os Sim, pedacinhos. Adoro pôr feijão branco, porque ele é amanteigado e tal. Só que é uma coisa que demora muito, né? Tanto que você não cozinha uhum. junto com a sopa, você faz separado. E eu gosto de ter no Sim. freezer por isso. Então eu já cozinho uma vez e eu separo em sacolinhos, em saquinhos, mais ou menos na porção que eu uso sempre. É só pegar um saquinho, já jogo congelado na sopa mesmo e resolvo. E com grão de bico também. Então isso é legal. Legal. Outra coisa que as pessoas perguntam muito, eu acho que para quem tá começando, às vezes a pessoa até começa a fazer a sobremesa antes da comida, né? Antes do prato principal. Uhum. Às vezes ela sabe fazer um bolo, mas ela não sabe fazer arroz e feijão. Acho que isso é muito Sim, comum. E aí muito ela se bom. depara, né? Se depara com aquela pergunta, gente, mas e baunilha, né? Baunilha. Extrato de baunilha, essência de baunilha, baunilha em fava. Eu separei aqui o que eu tenho. E queria que você contasse um pouquinho sobre isso para as pessoas, porque tem muita dúvida, né? Então, o que usar, o que você prefere A dentro? gente podia pensar assim, numa ponta, a essência de baunilha, que Tá. é uma essência artificial. Então, ela é a que mais difere da baunilha natural. E na outra ponta, a fava de baunilha.
Tá, que eu né? tenho aqui essa aqui, ó, para quem Eu também tô com aqui. Eu talvez alguém tava tenha. dessa com esse potinho de Boa. ficar pra lá, aqui na frente. Você tem. Isso seria, Que é a fava assim, que é a fava de uma orquídea, né? Ela é uma fava de uma planta. Tem muita gente que não sabe isso, né? é tipo uma vagem, né, mesmo, né? Ela Tem uma abre, história não tem. muito boa, só antes de você contar, que essa é Manda. muito boa mesmo. Isso faz uns 20 anos. A Flávia Quaresma, Ah, que era minha chefe no Carreme, que era o restaurante que eu trabalhava, na época ninguém, né, 20, 25 anos atrás, ninguém usava, porque não tinha baunilha, só era importado. Hoje tem baunilha brasileira, enfim. E aí uma senhorinha chamou ela lá no restaurante e falou: Flavinha, dá uma olhada no seu forno, porque eu acho que o seu pudim tá com muita fuligem. Então, assim, o que dá a baunilha, né? Dentro dela tem muitas sementinhas. Ela, ai, pode deixar, eu vou olhar, deve estar desregulado. muito Então, quer dizer, há bom. 25 anos a gente não podia contar para as pessoas que. Podia, ela fazia isso, mas ela se sentiu tão assim, tadinha, ela tá me avisando que o forno tá com sujeira. E eram as sementinhas que são maravilhosas, Se ela né? soubesse que isso é tão importante, que isso é o perfume da sobremesa, enfim. Mas era um processo que há 25 anos, hoje a gente, que bom, tem muita informação, tem internet, enfim, mas essa sujeirinha aqui, ó. São as sementinhas de dentro. Eu tenho esse, ó. Eu não sei se vai dar para ver, mas esse aqui são as sementinhas secas com um pouquinho de legal. açúcar. Legal. Isso aqui, eu nunca gente, tinha visto. amo pôr no leite. Amo. Assim, é um momento, sabe, assim, eu vou parar, eu vou tomar um leite com isso aqui. Adoro. Bem com um pouquinho de açúcar, mas é bem pouco. Eu acho que deve ser basicamente para deixar ela mais solta. E até fica mais fácil de usar, né? Porque se vem muito concentrada, é fácil você errar a mão. Sim. Né? Mas que legal, Então esse aqui é um bom produto. Isso, Nossa, eu tô com a mão perfumada. Esse é um bom produto também e sai mais barato que a fava, né? Então pode valer a pena. E se a essência não é a melhor opção, ou se é a única opção, né? Como é que a gente usa? Vamos dizer, eu só tenho a essência, né? Que é artificial. Então, e eu quero usar o extrato, só para fazer a diferença que a gente não falou, né? O extrato é feito com a baunilha, é o aroma feito com a baunilha natural. E aí acaba sendo já muito melhor que artificial. Se for usar artificial, gente, a gente já usou muito, né? Porque às vezes é a única opção, não tem jeito. Só tentar tomar muito cuidado com a quantidade. Às vezes é melhor pôr um pouco menos, sabe? Você não sentir tanto, mas para esse aroma ficar longe, né? Então, assim, tá lá, aparece, a baunilha é muito importante em algumas sobremesas, mas não aparece demais, porque senão parece que você comprou, às vezes você fez, sei lá, um flan caseiro, super gostoso, só que você colocou a baunilha artificial, e pode parecer que você comprou o flan, comprou um pozinho e fez, porque parece muito esse industrializado, da indústria, né? Então, acho que aí vale você diminuir um pouco a quantidade, né? E ter um aroma mais longe, mas que não acabe parecendo tão artificial. Legal, muito bom. É muito boa essa história do forno. Eu lembrei agora dela. Muito boa essa, você nunca tinha me contado. Tá vendo? Bom, e aí eu acho que pra gente encerrar, tem um assunto bem polêmico que eu acho que a gente sempre fala e os alunos sempre perguntam, por um ponto que é o seguinte: dá preguiça de fazer caldo para fazer um risoto, por exemplo. Às vezes eu tenho preguiça de fazer caldo, mas qual a importância de não usar um caldo industrializado? Então, caldo, tempero pronto, essas coisas, né, que a gente falou lá no começo, que você falou que você não usa de jeito nenhum, mas assim, como eu posso, no meu dia a dia, fazer um risoto, né, sem ter que usar um cubinho, né? Primeiro, que ele faz o ideal é fazer o caldo em casa, né? Mas assim, o que eu acho que as pessoas às vezes acham, e a gente vê até quando vai ensinar, né? Que é uma coisa muito complicada, que tem uma receita redondinha. E eu sempre conto, quando eu comecei a trabalhar em restaurante, eu lembro, assim, do chefe jogando o que tinha claro que você precisa, por exemplo, para um caldo de frango, você coloca ossos de frango, ou seja, pode ser a carcaça de um frango que você separou, né, trinchou e tal, coloca a carcaça de frango e coloca legumes, né, legumes que a gente diga fala aromáticos, né, que tenham bastante sabor, então pode ser cebola, pode ser alho, pode ser cenoura, alho poró, salsão, mas sobrou, sei lá, uma palha de abobrinha, põe, né, eles vão pondo o que tem de legumes e cozinha até ficar um sabor gostoso, então não tem muito, sabe, receitinha,
é mais que nada você passar o sabor desses ingredientes para a água. Então, se você, por exemplo, guarda umas aparas de frango, tipo, sobrou, sei lá, sobrou sobraram umas asas de frango que eu não fiz, ou eu realmente comprei o frango inteiro, tirei os pedaços, fiquei com as costas, congela, né? Aí sobrou umas aparas de legumes, congela. Mas se eu congelar vai estragar para comer, né? Estragar, vai ficar feia a textura, mas para o caldo funciona, né? Eu, por exemplo, eu sempre congelo folha de talho de salsão, porque você compra ele enorme para usar. Você não vai usar tudo, né, de uma vez. Então eu deixo uns saquinhos congelados e aí você põe tudo na água fria e deixa cozinhar. Aí assim, a gente fala, tem que cozinhar por 4 horas, mas assim, se você cozinhar umas 2 horas, já tem um caldo, já é melhor do que usar o industrializado. E se você não tem carcaça de frango, vai de legumes só. Coloca cebola, cenoura, alho poró, se tiver. Aí pode pôr aquela parte verde que você não usou porque estava muito dura, perfeita para o caldo. Umas folhas de salsão, né? Sobrou um pouco de tomate, põe tomate. Não sei, acho que todo o resultado que você conseguir vai ficar melhor do que você dissolver um cubinho, porque o cubinho é cheio de sal, né? Tem glutamato monossódico que numa quantidade muito grande, então você percebe, né? Ele acaba ficando com gosto ruim. Fica tudo com o mesmo gosto também, né? Não sei. Eu acho que é isso. Eu tenho um pouco aqui, até separei para te mostrar, ó. Eu faço uns saquinhos. Ó, aqui eu tenho, ó, não sei se dá para ver aí. Tem a parte de fora da cebola, sabe? Que às vezes eu tiro talo de cogumelo, a parte verde do alho poró. Tem um pedacinho de frango que tava descongelando já. E aí eu vou guardando isso. Quando eu vejo que esse saquinho tá meio cheio e eu preciso, eu falo, é hora de fazer o caldo, e faço justamente isso. E deixo cozinhando 1h30, 2 horas, e vou usando. Então eu vou fazer o arroz, vou fazer alguma coisa ali, é um caldo, é melhor infinitamente do que usar o caldinho pronto, mas eu acho que é aquilo que às vezes as pessoas que não cozinham pensam, mas por que a comida do restaurante ou a comida de quem faz comida é diferente, né? Porque eu tô dando outros sabores além do que aquilo, e a água é um veículo lindo, né? Então, se eu tenho uma água com sabor, ela vai completar tudo isso, né? Então, eu acho que é meio que virar um pouquinho essa chave, é entender, eu vou pôr um sabor, primeiro que eu controlo, né, o que eu tô colocando, que vai enriquecer, e outra, não vou colocar coisas que eu não gosto, ou coisas que eu não tô afim de usar, né? Então, eu acho que ter isso é a melhor coisa. Em casa a gente não desperdiça alimento, então todo esse restinho que iria para o lixo vai virar um caldo. E é nutriente, é sabor, e é tudo isso, né? Não, e dá uma complexidade de sabor nas coisas, né? Que é isso que a Marina falou, né? Que você falou que, de repente, você fala, gente, da onde vem? Por que é tão saborosa essa comida? E muitas vezes é isso, tem um caldo bem feito. Né? Agora, se no lugar desse caldo bem feito você usa o cubinho, aí acontece um pouco aquilo que a gente falou da essência de baunilha. Parece que você fez uma coisa, comprou um risoto industrializado para fazer. Né? Então, aí vale mais. Eu acho que qualquer caldo que você consiga fazer em casa, com o que você tiver em casa, já vai ser melhor. Qualquer água aromatizada vai ser melhor do que você usar um cubinho. Legal. Essa coisa de água, acho que a gente podia ter uma dica, assim, uma coisa boba, mas dessa coisa de cozinha asiática, né? Depois de você come, às vezes, alguns arrozes que não são um caldo propriamente, mas às vezes ferve um pouquinho de louro com capim-limão, um pouquinho de alho, sabe? Você ferve uma aguinha dessa e põe no arroz. Gente, é outro arroz para servir com peixe, né? Então ele já dá um outro perfume. Então é isso, pensar que você está aromatizando uma água para colocar na comida. Tipo como se você fizesse um chazinho, né? Um chazinho de ervinhas, de temperos. Isso é uma coisa que eu não falei também, né? Os legumes e umas ervas, né? De repente você tem uns talos de salsinha, uma folha de louro, né? Sobrou um pouquinho de tomilho, ou não sobrou, pega um pouquinho de tomilho seco, o que seja. Faz tipo esse chazinho melhor do que o pronto, e você pode brincar com os aromas, sem dúvida. Maravilha, Gabi. Acho que a gente falou bastante sobre os ingredientes, hein? Caramba, bastante. Dá para falar mais, eu acho, né? Com certeza dá para a gente falar sobre muitas mais coisas. Quem sabe existam outras dúvidas cruciais, assim, que a gente não tenha levantado aqui. Mas eu acho que as principais de quem tá começando a cozinhar, que a gente conseguiu dar nosso ponto de vista e a nossa experiência com as pessoas que estão começando a cozinhar. Exato. Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença e até a próxima.